confiança do povo de Serra Talhada, que depositou no nosso trabalho, mas tem muito a ver também de tudo aquilo que nós construímos, não é? Ao longo de 8 anos de mandato de prefeito, 8 anos de vice, e todos nós sabemos, né, a marca que eu imprimi, né, da construção de uma mudança de quebra de paradigma na gestão pública de Serra Talhada. Serra se transformou numa cidade, né, que cresceu muito, né? A energia está faltando. Não, desculpem. Serra, no nosso mandato, dobrou de PIB, né? Nós tivemos um PIB de 700 milhões, passou para 1,4 bi, ou seja, se transformou no segundo PIB do Sertão, depois de Petrolina. Nós respiramos desenvolvimento nos números do geração de emprego, Serra sempre está no cadastro positivo. Ou seja, os investimentos que nós atraímos para Serra Talhada, shopping, todo o sistema S, construção de novo fórum, empreendimentos privados, os maiores investimentos da história de recursos públicos, de inversões federais, construção de Minha Casa Minha Vida, o término da Universidade Federal Rural aqui, a UACHA, na unidade de UACHA, e eu agradeço a Mendonça Filho, que foi quem deu uma grande contribuição para a conclusão, o Instituto Federal, que hoje já vai entrar no 3º curso de graduação mecânica, engenharia mecânica, e nós pudemos atrair investimentos importantes da ordem de mais de 300 milhões de aplicações no nosso período em obras públicas. Com os recursos do governo federal, nós chegamos a quase 800 milhões investidos no nosso município, o que nos transformou numa das cidades, né, mais pujantes do interior. Tanto é que nós entramos no projeto da Sudene, como cidades, né, de crescimento sustentado, né? No Nordeste foram poucas cidades escolhidas, e Serra, pelo desempenho, pelo crescimento, pelo modelo de gestão implantado aqui, nós fomos premiados nacionalmente, né, como a 2ª cidade de melhor gestão fiscal e tributária, recebemos outros prêmios também, até prêmio internacional. Então tudo isso fez com que a população compreendesse, né, que o nosso papel enquanto gestor em Serra Talhada foi de grande relevância e fez de Serra Talhada uma cidade diferente. E aí veio a confiança depositada nas urnas agora, a maior votação da história de um deputado estadual. Todo mundo sabe, né, a responsabilidade que carrego a partir de agora, mas também votou acreditando que tudo aquilo que nós construímos teve uma importância para o desenvolvimento da nossa terra. Então estou muito feliz, agradeço também os 40 mil votos que recebi no estado inteiro. Eu conversava agora com o cacique Marquinhos, lá de Pesqueira, tive 4.200 votos lá em Pesqueira, temos um grupo forte lá hoje. Eu sou deputado também de Pesqueira, o cacique já me nomeou com essa representação. O deputado que ele votou lá, né, que foi o mais votado lá em Pesqueira, não foi eleito, que foi o Júnior Matuto, e o deputado eleito, né, com 4.200 votos por Pesqueira fui eu, e vamos estar lá na campanha, né, de Bal, que é o nosso prefeito lá, dia 30 agora. Se tem uma eleição complementar lá, uma eleição complementar, e nós vamos estar lá apoiando nosso candidato, não é, Bal, e vamos ganhar a eleição também em Pesqueira. Eu sou pé quente. Muito bem. A gente até estava conversando aqui, antes da entrevista, que eu tinha visto os números. O Luciano Duque tirou muitos votos nas cidades da região do Pajeú, né? E ele até trazia pra gente um dado que realmente eu não vi, né? Nenhum voto em solidão, mas nas demais cidades. Exemplo de Brejinho, que é cidade de berço de nascimento da secretária de Educação do município de Serra Talhada, que é Brejinho. Luciano Duque teve uma boa votação lá também. Como é que você analisa, Luciano, essa votação, né? Ter votos, né? Por exemplo, em Flores também, você teve muitos votos e tinha uma competição muito grande, né? Principalmente nessas 17 cidades do Pajeú, porque nós tínhamos aí o Paulo Jucá, lá de São José do Egito, nós tínhamos o José Patriota também, e tinha sua candidatura, né, brigando aí e rodando nessas cidades do Pajeú. Como é que você analisa, Tony, essa, né? Te cortar rapidinho, as 5 cidades, né, que mais votaram em Luciano aqui no Pajeú foram Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, Flores, Triunfo e São José do Egito. Isso, e aí depois, exatamente, na ordem de votação também vem Brejinho, Calumbim, Gazeira, Guaracito, Paretama,
Carnaíba, Santa Terezinha, Itapetinga, Afogados, Tabiraquixaba e Solidão, que como o Luciano estava contando aqui pra gente, não teve essa surpresa, né, Não teve nenhum votinho lá, mas... Solidão me deixou na solidão. Bom, eu queria agradecer, a gente oportuniza, a Eduardo Melo aí em Triunfo com o Toninho, que fizeram um papel importante aí na representação. Seria o deputado de Triunfo com certeza também, né? Zé Bezerra e Tasso Bezerra e todo o grupo aí de Santa Cruz, né? Os ex-prefeitos Sandra e Cícero e os vereadores aí de Calombi, a Soraya Murioca e os vereadores que nos deram uma votação expressiva, né? Romero Guimarães lá em cima e todos aqueles que acreditaram, Zé Vanderlei e Marta e os vereadores de Brejinho da oposição que nos deram uma votação importante. Então hoje eu tive 31 mil votos no Pajeú, então tem uma representação importante nessa região e vamos com certeza trabalhar para defender o desenvolvimento. Eu agora há pouco cedo a secretária Flaviane lá de Afogados da Engazeiras me ligava, tem um grupo de trabalho da Líder, né, que é junto com o Sebrae para discutir, né, o desenvolvimento da região. Eu vou estar presente nessa discussão. Não dá tempo nem de descansar, né? Não dá, é um tema que eu defendo o desenvolvimento do interior, então dependendo, né, aliás, independente da posição nacional e estadual, né, eu vou estar trabalhando na defesa do povo da minha região e dos municípios onde fui votado e ao mesmo tempo preocupado com a pauta estadual e nacional, porque nós não podemos perder de vista. Eu quero ser um deputado que tem diálogo também com o Congresso Nacional, porque lá é onde são decididas as coisas mais importantes do país, que interferem inclusive no dia a dia das pessoas. Luciano, você apontou, né, que essa questão do desenvolvimento daqui do interior do sertão é, né, um dos pontos que mais te preocupa e nesse sentido, você já tem em mente qual seria a primeira coisa que você pensa em fazer quando assumir em janeiro, né? Olha, você sabe que quem está no legislativo, ele não tem função de executivo. Nós vamos fazer a defesa. Evidentemente, nós precisamos rediscutir o arcabouço jurídico da legislação de meio ambiente em Pernambuco, porque com a criação das agências municipais, lá no governo Eduardo Campos, nós fomos empoderados e tinha uma responsabilidade e uma competência. Após o governo Paulo Câmara, houve uma mudança de legislação, a Assembleia aprovou, tirando inclusive poderes das agências municipais. Eu acho que o contrário, eu acho que deveria ter fortalecido as agências, né, criando as condições para que essas agências atuassem, até porque o ambiente de desenvolvimento, quando você tem as agências resolvendo nos municípios, facilita a obtenção de licenciamento. Então isso foi um erro que eu considero que a gente vai ter que estar discutindo lá. Um outro aspecto é a questão da legislação com relação ao uso de água da ANA e da PAC em Pernambuco. Para tirar uma outorga d'água, você tem que se dirigir a Recife e gastar entre R$4.500 e R$6.500, e isso impossibilita muita gente de fazer o uso de água de um poço artesiano para uma pequena irrigação de um corpo d'água. Então a gente tem que flexibilizar algumas legislações que foram criadas que são prejudiciais à produção. Rediscutir a questão do IPVA das motos também, acho que nas atividades produtivas, e mesmo quem tem moto de 0 a 150 cilindradas deveria haver uma isenção, ou pelo menos que não fosse cobrado um valor tão abusivo. Aliás, Pernambuco tem um dos IPVAs mais caros do Brasil. A gente precisa discutir esses temas que são importantes para a sociedade pernambucana. A questão da saúde pública, sem sombra de dúvida, é a questão mais premente, né? Nós precisamos fazer com que o Hospital Eduardo Campos comece a funcionar para trazer a média e alta complexidade, resolvendo o problema e evitando a ida para os grandes centros, né? A construção de um hospital geral lá em Petrolina. Não é possível que uma região metropolitana do tamanho que é Petrolina, com mais de 1 milhão de habitantes, englobando a região da Bahia, não tenha um hospital geral de urgência e emergência, dependendo de um hospital federal de traumas lá em Petrolina. A questão dos materno-infantil, sem dúvida, será de grande relevância. No caso aqui de Serra, nós já temos o OSPAN, que vai se transformar no materno-infantil, e essa defesa do fortalecimento da atenção especializada no interior, com a transformação das UPAs em unidades especializadas, não só para consulta, mas também para exames. Essas pautas serão defesas importantes
importantes lá na Assembleia Legislativa. Evidentemente que a gente vai ter que dialogar com o governador, porque são decisões que dependem de investimentos do governo do estado, mas uma coisa que vocês podem ter com certeza é que o nosso diálogo vai ser um diálogo nacional. Eu aprendi muito enquanto prefeito quando fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e nós fazíamos um diálogo através do Observatório do Congresso, e nós tínhamos representação no Congresso Nacional para dialogar o que ia ser votado no país, o que ia ser votado no Congresso, que repercutia no país. E com isso a gente conseguiu fazer com que alguns temas não fossem votados, outros fossem votados de interesse da população, de interesse dos municípios. A gente sabe que a casa, o Congresso, é quem decide a vida do país inteiro. Se a gente não tiver antenado, e mesmo como deputado estadual, nós não podemos ser pautados somente pelo Congresso Nacional. A gente tem que ir lá conversar, interferir, né? Ter caminhos de discussão federativa para a gente estar atento a tudo aquilo que vai ser votado, que venha trazer ou melhorias ou problemas, né? Que impedem muitas vezes e prejudica atividades econômicas ou a sociedade como um todo. Então esse será meu papel enquanto deputado. Eu quero exercer na plenitude, sem perder de vista a defesa do povo do interior, a interiorização do desenvolvimento. Eu acho que Pernambuco precisa aprender um pouco com o Ceará, né? O Ceará tem um dos melhores programas de desenvolvimento do interior, com atração de investimentos industriais, com atração de investimentos em outros segmentos, principalmente na área comercial, porque eu creio que a geração de emprego e renda deva ser, né, a ação mais importante de qualquer governo. Os centros de conhecimento chegaram no governo Lula, no governo Dilma. Você tem universidades em Petrolina, no Univaste, você tem em Serra Talhada, Universidade Federal Rural, você tem em Garanhuns, você tem lá em Caruaru, você tem um grande campus lá no Cabo. Então você precisa agora trazer os desenvolvimentos, já que você trouxe o conhecimento. A ideia de interiorizar o Porto Digital, eu acho que é uma ideia fantástica também. É preciso a gente trazer instrumentos de desenvolvimento e de fortalecimento da atração das empresas de tecnologia. Você tem um curso aqui de sistema de informação, a gente precisa trazer outros cursos nessa área, porque o mundo é digital. Então nós precisamos formar mais pessoas nessa área, porque há emprego à vontade, né? No Porto Digital, há um tempo, não sei se há 6 meses atrás, né, eu vi uma reportagem que tinham 6 mil vagas na área de TI e falta mão de obra qualificada. Então a gente tem que começar a repensar. Será que a gente precisa de mais cursos de enfermagem? Será que a gente precisa de mais cursos de fisioterapia? Não, a gente precisa de curso de TI na área de tecnologia da informação, porque o mundo está se digitalizando a uma velocidade enorme e nós precisamos preparar a nossa juventude, né, para o mercado de trabalho do futuro. Olha, tem algumas pessoas aqui participando, né? O vereador Romero do Carro de Som está parabenizando aqui. Um abraço, Romero. O China Menezes já está por aqui também. China chegou aqui para fazer parte aqui do apoio. Doutor Jailson Araújo também está aqui acompanhando, Divonaldo Barbosa, da assessoria. Eu esqueci, um abraço pro meu amigo Jailson. Veio comigo no carro e eu esqueci que ele estava aqui presente. Um abraço pro meu amigo Jailson. Antônio do Galdo de Cana também está aqui. Obrigado, parabenizando. Enfim, tem algumas pessoas aqui sempre mandando abraços também. Socorro do Vila Bela, tinha um Nino também aqui do Vila Bela. Nino, Socorro. Isso, estão lhe parabenizando. Nossa amiga também, que faz parte hoje aqui também do nosso jornalismo, que é a Juliana Lima, está dizendo: Tony, manda um abraço para Luciano com a vitória merecida. E Lec Braz, vereador lá de Santa Cruz da Baixa Verde, está parabenizando você também, de estar junto. E lá obrigado, Lec, grande figura. 2.165 votos, né? Uma boa votação lá no município. Pois é. E o Lec Braz trava lá trabalhando para você também, né? E vamos lutar para Santa Cruz. Luciano, é muito importante você falar da questão da pauta nacional. Nós temos um segundo turno agora muito duro entre Lula e Bolsonaro. Nós temos um segundo turno também aqui em Pernambuco entre duas mulheres, Marília Reis, que você apoia, e também a Raquel Lira, né, que o doutor Jailson apoia, tá ele ali do lado. Enfim, como é que você está analisando, tu também, né, China? E como é que você está analisando esse cenário, né? Tanto a nível nacional como também aqui no estado. Eu vi que você já falou na imprensa sobre que a prefeita Márcia pudesse ter um olhar, né, na escolha em quem ela vai apoiar nesse cenário também. Enfim, o que é que o Luciano Duque, agora candidato eleito a deputado estadual, pensa, né, desses dois cenários, tanto o estado
como também a nível nacional? Olha, evidentemente que nós temos um cenário de uma eleição muito difícil, né, a nível nacional. O nosso candidato, que é o presidente Lula, não vai ter vida fácil, né? E a gente sabe a importância da eleição de Lula nesse cenário. O Brasil precisa voltar a respirar, né? Desenvolvimento, trabalho, né? A união do povo novamente, porque nós estamos divididos, porque o governo Bolsonaro apostou muito na divisão, no ódio, né? Numa política atrasada do ponto de vista do mundo moderno de hoje, e nós queremos que o país volte a ter um orçamento voltado para o desenvolvimento, né, para as ações que tragam melhoria, né, para a saúde, para a educação. Olha, o Bolsonaro tem cortado recursos importantes do Ministério da Educação para as universidades, para os institutos federais, tem cortado recursos, inclusive cortou para a farmácia básica agora, mas voltou atrás. Mas o Ministério da Saúde hoje vive na pauperização. Então, as políticas que são importantes para o povo mais pobre desse país, falta orçamento, enquanto os deputados administram um orçamento bilionário que possibilitou a eleição de um grande número de aliados de Bolsonaro no Congresso Nacional. Ou seja, o orçamento que se diz secreto, que não tem nada de secreto, ele foi direcionado por interesse político e elegeu muita gente comprometida, né, com a pauta conservadora, que ao mesmo tempo, né, quer manter esse mesmo modelo, onde o presidente faz de conta que governa e quem manda é o Congresso, na aplicação dos recursos para os municípios, para os estados. E isso é inconcebível. A gente não pode pensar num país que não tem planejamento estratégico para o seu desenvolvimento. Você entrega os investimentos para um grupo de deputados que mandam no país, e o país fica à deriva, né? E o povo fica à mercê, né, de decisões que estão em desacordo com os interesses maiores do povo. Quer ter uma saúde melhor, quer ter uma saúde, quer ter geração de emprego, quer ter uma educação, quer ter desenvolvimento social e econômico. Ou seja, o governo não está preocupado com isso não. O governo Bolsonaro está preocupado com a eleição, em ganhar a eleição, e usou o dinheiro, né, como trampolim político para se reeleger. Graças a Deus, com toda essa máquina funcionando poderosíssima, né, com muitos governos do lado deles, eles perderam a eleição por 5 milhões de votos. Mas a eleição que vem aí não é eleição fácil, a gente sabe disso, né? Os fake news estão aí de forma violenta sendo disseminados, né, com a desinformação, com a mentira. É preciso o povo estar atento, né? É isso que nós queremos, né? A continuidade de um governo que não se preocupou com o povo na pandemia, de um governo que tira recursos importantes de setores estratégicos da nossa economia, da saúde e do desenvolvimento social. Ou a gente quer um novo tempo em que o país possa dialogar com o mundo, onde tem um presidente que se preocupa com a maioria do povo pobre, mas sem perder de vista o desenvolvimento do país. Então eu creio que o Brasil, né, vai reconduzir Lula à presidência da República. E quanto a Pernambuco, nós vamos ter uma eleição muito difícil, não é? A nossa companheira que apoia Marília Reis vai entrar numa disputa com outra mulher, e as mulheres estão na moda, né? Como tiveram aqui em Serra Talhada, quando elegemos a nossa prefeita Márcia Conrado, e Pernambuco elegeu a primeira senadora mulher, e agora tem 2 mulheres disputando a eleição de governador, né, Karen? Quem sabe Tava na próxima, na hora já, tu como né? mulher deve ser vereadora também, né? Não tenho vocação para isso não, Luciano. Deixa eu aqui trabalhando com notícia, que é melhor mesmo. Não é brincadeira, só para não perder a oportunidade de colocar na importância, mas eu reconheço, não é, que as mulheres têm que ter participação na política, são a maioria da população. É fundamental, não é, que esse espaço de poder seja ocupado por elas. E eu fico muito feliz que a disputa em Pernambuco, não é, recaia sobre essas 2 mulheres. Eu, desde o início, né, eu tinha, não é, um desejo de votar na oposição em Pernambuco, e vou continuar votando na oposição. Vocês sabem que eu não votei em Danilo. Há 2 eleições passadas nós votamos em Armando Monteiro, nós refugamos o apoio ao PSB de Pernambuco, mas o povo deu recado, tirou o PSB da disputa, e agora eu tenho a oportunidade de escolher 2 mulheres, né, uma que representa o campo,
não é, da esquerda, e uma que representa o campo de centro, que é Raquel Lira, e quiçá nossa candidata seja vitoriosa, Marília Reis. E o apoio da prefeita Márcia Conrado, já conversou com ela sobre a decisão? Tem uma informação de que o PT pode desembarcar na candidatura agora oficialmente de Marília Reis. A gente viu que durante o período eleitoral nós tivemos vários dissidentes do próprio PT que estavam pedindo voto abertamente para Marília Reis, mesmo fazendo parte da junção do PT com o PSB. E como é que fica? Já sentou, já deu tempo de conversar com a prefeita sobre essa análise de apoio do segundo turno? Olha, eu conversei com ela rapidamente e ela disse que está esperando uma decisão do diretório estadual, assim como ela fez no primeiro turno, né? Seguiu a decisão do partido. Eu tive que sair do partido, né, para tomar a decisão de apoiar a Marília, porque vocês sabem que fui eu, né, que comecei essa caminhada com Marília lá atrás, e eu não poderia fugir desse propósito, né? E fomos até o final agora. E se essa decisão do PT de Pernambuco, né, certamente vai ser tomada, né? Eu não sei como estão as negociações, né, tanto do PT nacional como de Pernambuco, e cabe a mim aguardar aí qual será o caminho. Independente de qualquer decisão que se tome, eu estou com Marília e vou trabalhar para ela. Pra gente fechar aqui, o Guilherme Azevedo tem uma pergunta aí, o pessoal tá querendo saber se o Luciano pode entrar também numa pauta de apoio, né, Guilherme? Fica à vontade. Boa tarde para você. Boa tarde, Luciano e ouvintes da Rádio Cultura. Luciano, a gente percebe aqui em Serra Talhada que as bandas marciais das escolas têm uma desenvoltura muito grande, né? Uma apresentação de projetos, já participou de campeonatos, inclusive. A banda do Cornélio Soares é um exemplo disso. E você, enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco, tem algum projeto de apoio para esses grupos musicais aqui de Serra Talhada? Olha, uma inversão, né, de colocações. Por exemplo, o deputado, ele não tem o papel de determinar a execução de política pública. Isso é uma política das escolas de Estado. Então, o secretário de Educação do Estado é quem define isso. Evidentemente que a defesa, né, será feita, né, desde que seja provocado, como outras defesas de outros temas que são importantes, né, para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida. Nós, como deputados, somos legisladores, mas nós também fazemos intermediação política. Um exemplo, eu vou visitar o sertão do Araripe e vejo os problemas, né, do arranjo produtivo do gesso, do arranjo produtivo da mandioca. Por que não discutir projetos que já deram certo em outros locais e trazer essa discussão para a Assembleia, trazer a discussão para o governo, né? Eu falei há pouco agora do modelo de desenvolvimento econômico do Ceará. Por exemplo, João Daniel, que é da Sedan Rações, foi lá, está colocando, né, um investimento importante lá, e veja como é diferente do Ceará. Vai dar toda a infraestrutura, né, um investimento de mais de 10 milhões de reais para ele gerar mais de 300 empregos lá, mas você não tem ideia do quanto ele vai gerar de renda de ICMS para o estado do Ceará com esse investimento que ele vai fazer lá. Então, o Ceará, diferente de outros estados, tem uma política agressiva da atração de investimento. Nós vamos sentar com o próximo governador, discutir esse tema, dissecar, mostrar a importância de copiar de outros estados que estão dando certo, porque foi assim que a gente fez uma Serra Talhada melhor. Eu copiei muita coisa do que eu vi lá fora, inclusive experiências internacionais, né? Porque nada a gente consegue fazer sozinho, né? A gente tem que compreender que os modelos de resultado positivo a gente tem que aprender a ir lá e copiar, customizar, evidentemente, você preparar esse modelo para a nossa realidade. E é assim que eu quero exercer o mandato, não só preocupado em votar leis, e sim fazendo a defesa do povo, dialogando com os setores importantes, no caso das bandas marciais. Vamos dialogar com o secretário de Educação do Estado, né? O governo de Geraldo Júlio lá comprou bem 12 milhões de equipamentos que estão lá num galpão no Cabo até hoje. Então vamos distribuir esses equipamentos, né? Fazer uma forma, a Prefeitura de Recife, o prefeito João Campos, podia doar para as bandas marciais das escolas estaduais, já que tem tanto equipamento lá guardado sem utilidade nenhuma. Eu acho que essas coisas precisam ser discutidas, dialogadas, dissecadas, e podem contar comigo. O deputado tem que ser provocado para assumir algumas bandeiras. Evidentemente que as bandeiras
mais importantes, educação, saúde, desenvolvimento, essas estarão na minha pauta, e bandeiras como essa, se for provocada, pode ter certeza que eu vou estar fazendo o enfrentamento e a defesa para que as bandas marciais tenham o apoio do governo do estado, como também dos governos municipais. Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada e agora deputado estadual eleito pelo Solidariedade. Só resta a gente lhe agradecer pela disponibilidade de vir aqui. Muita gente aqui lhe parabenizando. Não vai dar tempo aqui da gente trazer todas as mensagens, mas são várias. Não é à toa que isso refletiu nas urnas, né? Mais de 21 mil votos. Quase que chegava na votação para prefeito, né? Quase que chegava na votação que o Luciano tirou. Qual foi a votação geral de Serra? Quantos eleitores votaram? Apurados? Apurado, eu não tenho esse dado ainda não. Tem não, né? 44,500. Isso. Foi né? menos que na de prefeito. Exatamente, muito menos. Enfim, mas só lhe agradecer, desejar boa sorte, né, nessa nova etapa política na sua vida, né, que agora, né, não vai mais olhar só para Serra Talhada, mas para outros municípios, para o estado inteiro. E a gente deseja boa sorte nessa caminhada agora, quando você for de fato lá empossado como deputado, a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a todo o povo que acreditou no candidato de oposição, porque eu fui um candidato de oposição no estado, e como sempre eu fui candidato de oposição nos mandatos que disputei a prefeitura municipal, e eu aprendi um pouco com isso, né? Porque na dificuldade a gente aprende a ter mais força e ter coragem de enfrentar. E copiando a força e o exemplo do povo da nossa terra, que é um povo corajoso, determinado, empreendedor. Serra é muito fruto disso, né? Da determinação e da coragem desse povo que nunca se rendeu ao senso comum e virou uma cidade inovadora. Isso está aí à mostra, né, em tudo aquilo que foi construído ao longo da história. Né? Serra se transformou numa cidade importante no centro do estado, e vamos continuar trabalhando para que Serra tenha sempre protagonismo, mas vamos também trabalhar para que as outras cidades possam experimentar o mesmo modelo de desenvolvimento de Serra, para que a gente possa, né, montar uma rede fortalecida de saúde, de educação, né, na região do Pajeú, e vou estar trabalhando também por alguns municípios que acreditaram na possibilidade de dias melhores, porque muita gente aí fora votou em mim dizendo, poxa, esse cara foi um prefeito bom lá em Serra, eu acho que ele vai ser um grande deputado, e pode ter certeza que eu vou estar aí defendendo os interesses do povo de Pernambuco e principalmente o povo do interior. Um grande abraço a todo o povo serratalhadense, a todo o povo da região que nos escuta nesse momento, que eu sei que a cultura vai... 40 cidades da região. Para 40 cidades. Um abraço a todo o povo pernambucano. Muito obrigado. Um abraço, obrigado aqui ao ex-prefeito Luciano Duque, agora deputado estadual eleito pelo Solidariedade.